E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison Português, eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português, eu gabarito. Hoje, gente, dicionário da UFPR, do Núcleo de Concursos da UFPR, FUNPAR, né, gente? Então, que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Paraná. Antes de começar, gente, mandar um abraço para o Marcos Vinícius e para a Kaira, que estão sempre participando aí, em vários vídeos, mas principalmente nesses que eu trato de dicas para a PM do Paraná, gente. Um abração para vocês dois, valeu. Kaira, se eu pronunciei teu nome errado, coloque aí nos comentários, mas acho que é Kaira mesmo, né? Então, um abraço, espero que continuem participando, a sugestão, as dicas de vocês são fundamentais para o canal, gente, porque, como eu sempre digo, o canal é de vocês, né? Eu sou apenas um instrumento aqui, passando o que vocês pedem, que é o mais importante sempre, beleza, gente? Então, vamos para o nosso dicionário. Esse dicionário, então, hoje eu trouxe 10 expressões, depois eu farei uma parte 2, 10 expressões ou palavras que aparecem muito em questões da banca, então pode fazer diferença na hora de analisar uma questão. Então, primeira expressão, valor semântico. A semântica trata do significado das palavras, então, semântica se refere ao significado das palavras. Portanto, quando a banca fala em valor semântico, ela está se referindo à ideia, ao sentido, ao significado que a expressão traz no texto. Então, portanto, o valor semântico refere-se ao sentido usado, normalmente dentro de um contexto. Sem mistério? Tranquilo aí, gente? Então, o valor semântico é o significado que palavras ou expressões trazem dentro de um contexto, né, que pode ser diferente, de acordo com a estrutura da frase. Verbo corroborar. Achei esse verbo em várias questões. Eu monto o dicionário, gente, de acordo com palavras que aparecem mais de uma vez. Algumas aparecem muitas vezes em questões. E o verbo corroborar é um deles. Aí é o seguinte, ele pode ter dois sentidos. Ele é transitivo direto com o sentido de dar ou adquirir força, tornar-se rígido, fortalecer-se. Então, dar força, se fortalecer, pode ser algo corroborado. Mas o principal sentido que ele tem em questões, gente, em frases, é ratificar, confirmar. Então, corroborar uma ideia é confirmar uma ideia. Corroborar uma ideia é confirmar uma ideia. Aí apareceu ali ratificar. Então, achei importante colocar, gente, o ratificar aqui, que tem fazer a validação, confirmar, validar, e também o segundo sentido, que é o mais importante, comprovar. Então, ratificar significa corroborar, como nós vimos, mas principalmente a gente tem que ter a ideia de que é comprovar, é confirmar. Ratificar uma ideia, ratificar algo é confirmar algo, diferente de retificar. Enquanto ratificar significa confirmar, retificar significa corrigir, tornar reto, alinhar, compor harmonicamente o que está torto, beleza? Tornar exato, corrigir. Então esse é o principal significado que nós temos que lembrar. Retificar significa corrigir. Então são duas palavras parônimas, né, gente? Ratificar significa confirmar e retificar significa corrigir. Lembrem dessas duas palavrinhas. Vou repetir, que eu gosto de estar repetindo muito. Ratificar, confirmar. Retificar, corrigir. Arrumar. Fechou? Cuidado sempre. A palavra literal. Então, sentido literal. Olhem só. Que reproduz exatamente palavra por palavra determinado texto ou trecho de um texto. Então, eu posso usar a fala literal de outra pessoa, ou seja, é um discurso direto, reproduzir exatamente o que a outra pessoa falou, mas também conforme o próprio e genuíno significado das palavras, por oposição ao seu sentido figurado. Então nós temos o sentido literal da palavra e o sentido figurado também. Sentido literal é a denotação. Usar as palavras com seu sentido literal, seu sentido real do dicionário, é o sentido denotativo. Já usar as palavras com sentido figurado é o sentido conotativo, que cai muito na prova que vocês vão fazer, gente. Ou qualquer prova, né? Enem cobra muito isso, várias bancas utilizam muitas questões desse sentido conotativo e denotativo. Então, denotação, sentido literal. Conotação, sentido figurado, gente. Sem mistério, vamos para o próximo. O termo ambíguo, que vem de ambiguidade, né? Ambíguo, ambiguidade. Algo ambíguo, gente, é algo que tem duplo sentido ou que causa confusão na interpretação, ou seja, ela
uma frase ambígua é aquela que dá margem para duas ou mais interpretações. Olha só. Que tem ou pode ter diferentes sentidos, em um equívoco. Que desperta dúvida, incerteza, vago, obscuro, indefinido, ou ainda que admite interpretações diversas e até contrárias do sentido. Então, expressões que podem ter duplo ou mais até do que dois sentidos. Por exemplo, eu posso dizer assim: o policial deteve o suspeito em sua casa. O policial deteve o suspeito em sua casa. O policial deteve o suspeito na casa do policial ou na casa do suspeito? Fica a dúvida, né? Olhem só, preste atenção de novo na frase. O policial deteve o suspeito em sua casa. Pode ser na casa do suspeito ou do policial. Isso é uma ambiguidade, fechou? E essa palavrinha aparece também em algumas questões da UFPR, gente, do núcleo de concursos aí da universidade. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente coloca nos comentários. Como eu falei no início e falo em todos os vídeos, coloquem sugestões de assuntos para os próximos vídeos, gente. Esse dicionário é dica, sugestão de vocês. Então coloquem mais sugestões aí que eu gravo o que vocês pedirem, beleza? Próxima expressão, estrutura sintática. O que é estrutura sintática, gente? A estrutura sintática é a estrutura dos termos, a posição dos termos dentro da oração. Como os termos são distribuídos dentro da oração, as palavras são distribuídas. Às vezes a mudança de posição da palavra, a mudança na estrutura, pode alterar o sentido de uma frase. Às vezes não altera, eu posso às vezes trocar de posição termos e não alterar o sentido, mas muitas vezes esse sentido será modificado. Então, isso é a estrutura sintática. É a forma como os termos são distribuídos na oração, atribuindo significado ao contexto. E de acordo com essa estrutura, o significado pode ser alterado. Sem mistério, sem dúvidas. Paradoxo é uma figura de linguagem e eu achei em várias questões, né, gente, da banca. Então, o que é um paradoxo? Paradoxo é uma contradição, é algo que foge à lógica. Ali, ó, aparente falta de nexo de lógica, contradição. Então, esse contradizer da ideia. Por exemplo, o exemplo que eu trago desde a faculdade, a professora Ada Maria, um abraço para a professora Ada Maria. Quase certo que ela não vai assistir esse vídeo, é quase óbvio, mas, professora Ada, foi muito importante na minha formação. Então, ela colocava um exemplo. A felicidade existe, mas está do outro lado, e o outro lado não existe. Então, a felicidade está do outro lado, mas o outro lado não existe. Isso é um paradoxo, né, gente? É uma contradição. Como é que a felicidade existe estando do outro lado, se o outro lado não existe? Entendido aí, gente? Então, é muito parecido com a antítese. A antítese é a aproximação de ideias opostas. O paradoxo é uma contradição. Fechou? Entendido o exemplo? A felicidade existe, mas está do outro lado. E o outro lado não existe. Há uma contradição na minha frase, é uma contradição no significado da frase, é uma incoerência, portanto é um paradoxo. Fechou? Coloquialismo, gente. Importante colocar, aparecem questões. Coloquialismo é o uso da língua sem seguir as normas gramaticais. Então, normalmente da língua falada. Não é sempre na língua falada, pode aparecer na língua escrita também. Então, coloquialismo é a língua que não segue as normas. Por exemplo, eu digo, a gente está assistindo ao vídeo. Quando eu utilizo a expressão a gente no lugar de nós, é um coloquialismo. Quando eu reduzo verbos, pronomes, tô em casa, em vez de estou em casa, ele tá, em vez de ele está, isso aí é coloquialismo, né, gente? Então, coloquialismo é quando não seguimos as normas gramaticais. E aqui aparece direto em questões, né? Qual das alternativas da frase está conforme a língua padrão escrita? Aí é o seguinte, beleza, fala em língua padrão. A língua padrão nem sempre aparece na escrita. A língua padrão pode aparecer em qualquer forma de linguagem, mas normalmente na escrita se utiliza padrão. Mas como eu falei antes, o coloquialismo pode aparecer na escrita também. Então é quando seguimos as regras, as normas gramaticais. Tudo dentro das regras significa que eu estou utilizando a língua padrão. E claro, se for na escrita, no caso da prova, vai ser a escrita das frases de acordo com as normas gramaticais. Beleza, gente? Sem mistério? Então, aí o nosso primeiro dicionário do Núcleo de Concurso da UFPR. Vão trazer outros, não vou dar uma data certa, são vídeos extras aí que eu estou colocando, mas foi pedido e está aí a primeira parte do nosso dicionário, beleza, gente? Antes de sair,
te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês. A gente tem aulas do nosso curso gratuito, mapas mentais, dicionários de bancas específicas, questões de várias bancas também. Tem muito conteúdo, muito assunto, todos os dias às 18h03. Tem colocado muitos vídeos extras, normalmente às 19h03, né, gente? Sem dar ter acesso aos extras. É fixo, um vídeo por dia de domingo a domingo às 18h03. Mas tem seguido aí, toda hora eu tenho colocado vídeos extras também, beleza, gente? Te inscreve, não perde nada. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, pro Insta, dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também, as dicas que existem lá. Vão ajudar vocês nessa caminhada com uma vaga, beleza, gente? Foco, fé, persistência, que a vaga virá em 2021, gente. Mantenham-se firmes nos estudos que essa vaga chegará. Nós conquistaremos. Muita fé, persistência que ela vem, beleza? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.